Então, eu acho que você deve estar perguntando aí, né? Quem é essa louca na fila do pão? Bom, você poderia ver se entrasse no www.engenhodigital.com, né? Ou se você me conhece há mais tempo da minha rede social, porque eu não divulgo muito a minha história. Eu não gosto muito disso que fazem aí no digital. Ah, minha linha de pobreza, porque eu fui estuprada, porque eu fui isso. Eu acho que são particularidades nossas e que talvez no momento ideal isso incentive você que está aí assistindo. Mas para você ficar ali 24 horas falando disso, eu não acho. Como é que eu posso dizer? Eu não acho fino. Eu não acho legal, sabe? Às vezes quem está assistindo está passando por aquela dor e às vezes aquilo não serve de incentivo, aquilo machuca mais. Então, quem é essa pessoa, né, na fila do pão que vos fala? Por que que Karina poderia me ajudar? Se você chegou aqui e você ainda está um pouco temeroso ou um pouco temerosa, eu vou te contar brevemente um pouquinho da minha história para vocês entenderem porque tantas vezes eu sou curta e grossa e assertiva em dizer assim: deixa de frescura, deixa de mimimi, vai fazer a tua parte, levanta a porra da bunda da cadeira. Simples assim. Então, eu passei por muitas coisas na minha vida desde a gravidez da minha mãe, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho a minha infância, minha mãe, Leaci Bem-vinda Cunha, minha mãe, meu pai, Iranito Farias Cunha. A minha mãe, perdeu a mãe dela quando ela tinha 5 anos de idade. Olha que história triste. Ela perdeu a mãe dela com 5 anos de idade. Ela foi colocada no convento pelo meu avô, Israel, e saiu de lá quando eu tinha 18 anos. Com 18 anos, ela achou que ia encontrar o príncipe encantado dela ia casar, casou com meu pai, que era aqui no Nordeste a gente chama de raparigueiro, né? Um cara que não podia ver uma mulher, grosso que só. E aí minha mãe só sabia cuidar da casa, cuidar do lar e aprendeu a cuidar dos filhos sozinha. Então teve o primeiro filho, Irani Júnior, que passou muita fome, muita coisa, porque eles passaram muitos perrengues, né? Depois teve o segundo, Enéas, e por último, me teve. O sonho da minha mãe era me ter. Ela não ia parar enquanto ela não me teve. Conta meu pai que desde o primeiro filho queria separar. E toda vez que ele começava a introduzir uma separação, minha mãe ia lá e puf, menino, puf, menino. Comigo ele ficou com mais raiva ainda e fazia minha mãe dormir no chão, fazia minha mãe tomar remédio para se ela saber para abortar. Mas quando Deus quer, ele manda. E aí nasceu essa pessoa que vos fala. Mas sofri rejeição na barriga da minha mãe, e isso repercutiu por minha vida inteira, de eu me sentir uma mulher muito segura, mesmo quando eu tinha um corpo perfeito, sem nenhuma celulite, era uma mulher muito sarada. Eu sempre achava que ia ser traída, ia ser abandonada e não conseguia ficar de biquíni na praia, mas na frente eu conto. Com 6 anos, meu pai saiu de casa, deixou minha mãe com 3 filhos morando na casa que ele tinha comprado, mas sem uma profissão, sem renda, sem nada. Minha mãe ficou absolutamente desesperada. Passamos 3 anos de muita fome. Eu lembro do meu irmão indo para a escola com um sapato furado, embaixo do pé tinha um furo. Eu toda feliz, porque eu dizia para meus amigos: ah, eu ganhei uma bolsa da escola, vai chegar, vai chegar. Eu achava que era uma mochila, mas a bolsa de estudo. E assim nós nos formamos de bolsa até o nosso terceiro ano. Meu pai só foi aparecer 3, 4 anos depois. E aí minha mãe descobriu que ele tinha casado com uma aluna dele, né? E minha mãe passou muito perrengue. Meu irmão mais velho tinha 18 anos, o do meio tinha 10 e eu tinha 6 anos de idade. Aos 9 anos, eu fui abusada sexualmente por um cliente da minha mãe. Ela, sem ter profissão nenhuma, ganhou o curso de cabeleireira pelo Senac. Em menos de um ano, ela criou aquele corte surfista que ficou conhecido internacionalmente como Tia Leia, a criadora do corte surfista. Numa era que não tinha internet, que o jornal ele era 100% local, minha mãe cruzou fronteiras como empreendedora sem nenhuma aptidão. Aliás, ela tinha um talento. Ela cortava cabelo já lá no convento. Ela só aperfeiçoou o que estava aqui dentro. E você vai entender isso mais na frente da mentoria. Então, para uma mente treinada, tudo é treino, tudo é aula. E isso aqui já é uma. E aí minha mãe pegou esse talento e transformou o corte surfista. E o nosso quarteirão dava voltas do surfista Carlos Buller, Aldo Gueiros. Pode entrar lá e perguntar quem era que cortou seu cabelo com corte surfista. Ele vai dizer Tia Leia de Recife. Enfim, crescemos vendo muito dinheiro entrar na nossa casa, mas muito dinheiro saindo, porque minha mãe tirava as despesas, porque foi isso que ela aprendeu no convento e aí ela dava tudo para a igreja e para Edir Macedo. Então eu cresci com ódio de Deus, de tudo e de todos, dos pais, dos homens e etc. Então isso atrasou muito minha vida
E eu tive que entrar no autodesenvolvimento para poder ir buscar as minhas curas. Então, eu tive uma infância péssima. Enquanto meus amigos iam para Disney, eu não ia. Enquanto meus amigos estudavam na mesma escola que eu era humilhada porque era bolsista, mas eles faziam inglês, faziam tudo e eu não podia fazer nada. Então eu tive uma vida muito escassa, de muita pobreza, mesmo morando no bairro Nobre, que era o bairro de Boa Viagem, que era lá, que era o salão da minha mãe. Cresci aos 9, depois aos 12 anos tive um segundo trauma, pedi a minha mãe para não dizer a ninguém que eu menstruei, minha mãe contou para a rua, para a igreja, para todo mundo. Eu tive um trauma tão grande que a minha menstruação subiu e nunca mais desceu. Ela teve que descer depois com 16 para 17 anos, eu acho, induzida. Porque desde os 13 para 14, que foi quando eu menstruei, que eu lembro assim, eu comecei a desenvolver ovário policísticos, coisa na mama, um monte de coisa do trauma que eu passei, né? E fiquei com muita vergonha da minha feminilidade, fazendo com que o meu masculino sempre fosse maior do que o meu feminino. Quem trabalha com autodesenvolvimento humano aqui, ou é da área de saúde ou psicológica, entende um pouco mais do que eu estou falando. Então, imagina a bagagem de merda que foi sendo construída dentro de mim. Então eu tinha todas as desculpas do mundo para dizer assim, eu não consigo, porque eu tenho medo, porque eu fui isso, porque eu fui para ser vítima e etc. E aí aos 6 anos aconteceu a questão do abuso, aos 12 isso, aos 15 eu fiquei quase me mato, real, eu olhava o ônibus, eu queria me matar, mas eu não tinha coragem, porque era uma vida horrorosa, minha mãe dava em mim por tudo, porque também no convento ela apanhava, então eu apanhava pelo que eu fazia, pelo que eu não fazia, se meu irmão mentia dizendo que era eu, apanhava, e e assim foi a minha vida até eu entrar na faculdade e conseguir entender que se eu queria o futuro que eu já tenho hoje, né, de ter o meu patrimônio, de ter o meu melhor carro, de viajar para onde eu queria, conquistar os meus sonhos, isso só dependia de mim, de ninguém mais. E só teria um caminho. Ou o caminho do estudo, ou o caminho da prostituição e da droga, que sim, também me ofereceram, porque eu era linda, mas eu não quis. Não nasci para quenga e nem para coisa errada. Aí fui para outro lado. Estudei, me formei em administração, em ciências contábeis, fiz direito. Tenho 5 MBAs, finanças, controladoria, marketing, gestão empresarial, web commerce e marketing digital. E tantos títulos de formação técnica, né, além de ter trabalhado 30 anos na área de tecnologia, tem uma segunda viés de mais de R$ 500 mil investidos em cursos do digital. Tráfego com Tiago Tesma, com Cassim, rei do tráfego, método de lançamento do Grupo Primo com Tiago Nigro, financeiro, Joel J, alta performance. Então, eu tenho, assim, todos os cursos que você quer fazer, eu já fiz. Inclusive, agora entrei numa mentoria que, juntando tudo do Vini Areb, que é quem faz o lançamento da Elaine Orives, que faz o lançamento aí do Jonas Kais e de vários outros grandes players, com faturamento aí de 100 milhões, 144 milhões, eu acabei de comprar também para renovar o meu repertório. Ou seja, eu comecei a entender que o LLL, Lifelong Learning, é um aprendizado contínuo, ele tinha que fazer parte de mim, por eu ter uma mente tão criativa e por eu atender tantos nichos diferentes. Então, eu tive essa infância aí muito dolorosa, e o início de adolescência de uma vida corporativa também muito ousada. Porque quando eu comecei a trabalhar nas corporações e nas multinacionais que eu trabalhei, eu sempre chegava para o maior da empresa, o CEO, o meu chefe, e conta aí, chefe, como foi que você chegou nesse cargo? E tu estudou o quê? Eu anotava o nome disso, planejamento estratégico. Então eu anotava tudo e fazia, tá, ele demorou 10 anos para chegar a ser supervisor. E aí ele fez isso, isso e isso. Eu fazia a mesma coisa e chegava em um ano. Então, aonde ele demorou 20 anos para chegar a ser gerente, em 5 anos eu cheguei. E isso chama planejamento estratégico e foco, tá? Vocês vão aprender isso também na mentoria. Então, eu tive essa infância horrorosa, mas quando chegou 28 anos de idade, eu me formando em administração e ciências contábeis, já matriculada na faculdade de Direito, no meu primeiro MBA, com um príncipe encantado que eu achava que era um príncipe encantado, eu engravidei. E aos 28 anos, ele me convenceu a fechar o meu escritório para trabalhar no escritório jurídico dele. Óbvio, né? Ver uma quenga de graça, trabalhando como estagiária, ele pagando apenas a faculdade. Então eu era ali a mucama dele, cama, mesa e banho, como a gente diz no Nordeste, né? E aí vai para você, mulher, para deixar de ser otária. Se você tem um marido, um noivo, qualquer pessoa que lhe poda desse jeito. A sua vida profissional ela tem que ser independente de qualquer pessoa. Ela pode até ser numa sociedade de uma parceria, tá? Isso aqui é meu, se um dia eu sair, eu levo e vice-versa, porque eu fechei a minha agência AP Comunicação Integrada. Eu saí do meu apartamento e fui para casa da minha mãe, confiando na
lábia desta pessoa de que a gente ia casar, era para juntar dinheiro e ser mais feliz e etc. E quando eu engravidei, eu recebi esse presente aqui. Fiquei uma mãe solteira. Ou seja, tudo o que na vida eu menos queria, que era ter filho sozinha, me aconteceu. E aí eu só tinha uma opção, que foi a que ele me deu. Ou eu tirava, ou que eu fosse assumir a merda que eu fiz, como se fosse eu a responsável, né? Mas tá tudo certo. Minha mãe, que é essa aqui que tá deitada, Learci, disse, minha filha, aonde come dois, come três. Não faz mal e Deus vai fazer você recuperar o dobro do que você perdeu. Então, essa foto aqui foi um dia antes de eu ter Caio, porque 20 dias antes eu não tinha essa barriga, por isso que eu registrei esse barrigão, que a minha maior frustração é que, com 8 meses de gravidez, meu filho pesava quase 9 meses, 800, 700 gramas. E na minha penúltima ultrassonografia, a médica chamou e disse: Karina, você vai agora pegar o seu ultrassonografia. E eu tava chorando assim, porque o pai dele tinha me humilhado no telefone, falado um monte de coisa. Olha meu olho como era roxo de tanto chorar. Eu chorava 24 horas. Nesse dia, ela tirando a ultrassonografia, eu nem curti as ultras, eu tava chorando. E aí ela parou a imagem na tela. Quando ela parou essa imagem, eu tava assim, e meu filho, esse bebezinho, tava assim, ó, chorando. Ela disse: Eu não sei qual é o seu problema, mas tudo que você está sentindo, essa criança está passando igual a você. O gesto que você fez é o gesto que ele está fazendo. Por isso que eu tô parando aqui a consulta e conversando como se você fosse minha filha, porque você tem idade de ser minha filha. Procure a sua médica, porque se o seu filho nascer hoje, ele não tem nem um pulmãozinho completo, ele vai morrer. Nossa, ali veio uma força que eu não sabia que tinha, a força de uma mãe. Porque até então, para mim, era tudo uma incógnita. Eu tinha endometriose, eu não podia engravidar. Eu fui para casa da minha mãe para juntar dinheiro para casar. Eu tinha um príncipe cantado e um futuro sócio. E de repente, eu não tinha casa, eu não tinha minha empresa, não tinha mais nada. E eu ainda tinha um filho sozinha. E aí, minha mãe, ó, para eu trabalhar, ficava dormindo assim, porque a nossa casa era uma casa muito humilde. Mas pouquinho tempo depois, nasceu Caio Mateus, esse bebê gordo, lindo, um menino iluminado até hoje. Meu filho hoje tem 20 anos, mas meu filho, desde a barriga, quando eu estava triste, eu sentia ele alisando. Muitas vezes dormindo, eu sentia o meu filho fora da barriga, um cotoquinho assim. Eu sou cristã, mas não me interessa religiões que diz que isso é possível, espiritismo não me interessa. Eu estou falando de vivência. E ali eu sentia meu filho, isso me acalmava. E ele sempre foi assim, é, todo sorriso, sorridente, alegre. Eu estava triste, e às vezes eu estava chorando sozinha. Ele acordava e fazia, mamãe? E ali vinha a força que eu não sabia que tinha. Tem um livro que eu gosto muito, eu só li 20 anos depois, porque eu li há pouco tempo, 15 anos depois, aliás, de Simon Sinek, uma coisa assim, o seu porquê, né? Descubra o seu porquê. E ali, naquele período, meu porquê era meu filho, tá? Então, essa criança veio para minha vida. O nome dele é Caio Mateus. Caio, feliz, felicidade, o significado, né? É aquele que traz felicidade para o lar. E Mateus, um presente enviado por Deus. Porque se eu tinha endometriose, eu não podia engravidar, só podia ter alguma coisa escrito além das estrelas. E aí, depois que Caio Mateus nasceu, eu tive que recomeçar no mercado de trabalho. Isso aqui é dia 31 de dezembro, tá? É, eu trabalhava no início em uma empresa e quando eu chegava desta empresa, o período que eu trabalhava era o período que o meu filho estudava, só para você ter noção. Então, eu ia cumprir o meu horário ali de funcionária. Quando eu chegava às 6 horas da noite, meu filho estava chegando da escolinha de manhã e de tarde no integral. Aí eu dava banho nele, dava comida para ele, botava ele para dormir, fazia lancheirinha, o lanchinho. Depois disso, eu começava a trabalhar ali de 8, 9 horas da noite até 2, 3 horas da manhã. Eu dormia 4 horas por dia, porque eu era CLT, eu era uma iniciante ao empreendedorismo, eu era uma mãe solteira, mas eu tinha um foco muito grande, que em menos de 3 anos, 4 anos, eu iria sair da casa da minha mãe para a minha casa própria, com o meu carro novo e com a minha empresa. Então, a AK Consultoria, que era associada à Carina, ela surgiu enquanto eu ainda era funcionária. Porque quando a gente quer, a gente não fica pensando no como, a gente faz acontecer. E olha como eu era magra.
Isso aqui era 31 de dezembro, eu com minha antiga sócia, nós estávamos separando todas as documentações financeiras e fiscais da empresa para fazer auditoria, fazer o fechamento, para fazer um diagnóstico, para fazer uma análise financeira, para fazer uma análise de uma consultoria situacional, a empresa está assim, está errado, precisa melhorar isso. Que isso aí a gente levava cerca de 2 meses trabalhando exaustivamente. Hoje, com a IA, eu faço isso em 1 hora, certo? Então, assim começou a AK Consultoria. Esse foi o meu primeiro escritório, o quarto do meu filho. Então, do quarto do meu filho, saí da casa da minha mãe, ele estudava o horáriozinho dele, quando ele saía, era o meu horário de trabalhar. Depois da casa da minha mãe, de um quarto, que era onde a gente tinha, eu aluguei o nosso primeiro apartamento com o meu quartinho e o quartinho do meu filho, porque na casa da minha mãe era um quartinho e a gente dormia nessa cama de solteiro, eu e meu filho, porque ele não queria ir pro bercinho. Então, essa aqui foi mais uma etapa de um milagre. Quando meu filho tinha, eu acho que ele tinha 6 anos, mas eu já estava morando 2 anos num flat antes com ele. 4 anos, 5, 6, então ele tinha exatamente 6 anos aí. Nós fomos para o nosso primeiro apartamento, a nossa primeira conquista. Isso passou alguns anos, né? A gente passou 2011, 12, 13, 14. Eu entrei numa multinacional e fui transferida para São Paulo. Então, ali eu estava no meu auge. Eu tinha um salário de mais ou menos 12 mil reais. Desse salário de mais ou menos 12 mil reais, eles pagavam meu combustível, 13º, 14º, meu aluguel. Então, dava uns 20 mil reais em 2015. Se isso é dinheiro hoje, é valer lá atrás. Fora as comissões que podia dar 30 mil, 40 mil, 50 mil. E ali eu fui transferida para São Paulo. E o que é que aconteceu? Mais uma puxada de tapete. No meu auge, quando eu estava no meu auge da faculdade, eu fui abandonada grávida. Quando eu estava no meu auge profissional em 2015, o pai do meu filho roubou a guarda do meu filho, dizendo que eu ia cometer um sequestro. Meu filho ficou proibido de sair de Recife. E aí foi uma briga judicial que durou ali quase 6 anos. Mas em 2015, a juíza ainda disse: seu filho vai. Mas a tramóia jurídica que ele fez vai fazer com que ele não vá agora. Assim, você vai ter que ir na frente, assumir o seu emprego, para que depois você consiga fazer com que o seu filho vá. Eu lhe garanto que ele vai. Ele só precisa seguir o trâmite, ele ser escutado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, etc. Eu confiei, porque a juíza, depois eu descobri que era uma pessoa conhecida, fui conversar com um amigo meu que conhecia ela, disse que ela era uma mulher muito séria. Exatamente isso que aconteceu. Eu fui, 6 meses depois, meu filho foi morar comigo. Só que antes disso, ele que eu tinha confiado em dizer, deixa eu ir, porque quando eu vou estar com o meu apartamento quitado, que é o que eu comprei, que é o que eu moro hoje, mas eu vou poder comprar uma casa melhor para minha mãe, eu vou já ter dinheiro para a faculdade de Caio, eu vou voltar com meio milhão no bolso de um projeto, porque eu estou salvando eles de uma recuperação judicial. Ou seja, para uma pessoa que não tem escrúpulo, eu dei todas as armações. O que é que ele fez? Ele denunciou essa empresa. Ele me fez ser demitido 2 dias antes de eu ir para a casa que já estava montada, meu carro na garagem. 2 dias antes. Na sexta-feira foi demitido, eu ia no domingo. Ele fez a empresa ter um prejuízo de mais de 2,5 milhões e de demitir 1.700 famílias. Eu fui a primeira da fila. Eles entraram em recuperação judicial por causa dessa abençoada criatura. E ali começou uma guerra. Depois eu consegui que meu filho fosse. Depois, quando meu filho veio passar as férias em Recife, ele sequestrou o meu filho. E por ele ter muito conhecimento jurídico, ele conseguiu arrumar várias tramóias e roubou a guarda do meu filho. De 2015 a 2018, eu era essa pessoa. Eu chorava 24 horas. Eu nunca tive vontade de me matar, mas eu já tinha morrido em vida. Desta vez. Eu não entendia como é que uma mãe podia perder uma guarda de um filho. Eu não entendia como é que ele conseguiu fazer isso. Sabia, né, que era pagando dinheiro e conhecimento, mas eu não entendia uma pessoa ser tão ruim a esse ponto. Só porque eu não quis ficar com ele, ou só porque ele queria que a gente fizesse 100% tudo que ele fizesse, porque ele é um psicopata. E ali eu fiquei doente, usando fralda geriátrica, sem poder voltar para o mercado de trabalho. Foi quando uma amiga disse: amiga, de vez em quando toca aí o telefone, alguém quer fazer alguma coisa de marketing contigo. Por que tu não monta a tua empresa de marketing? Assim, em 2018, surgiu a Engenho Digital, que hoje é referência nacional. Mas não foi pelo amor, foi pela dor. Foi eu buscar lá dentro, como minha mãe, uma aptidão que eu tinha, como você também tem, e de repente nem é a sua profissão hoje, e transformar isso num produto para poder vender.
que é o www.engenhodigital.com. Depois vai lá e dá uma olhada na trajetória, quem a gente já atendeu, Roberto Chiniachique, Ricardo Marque, grandes nomes, grandes empresas no mercado. E aí, da Engenho Digital, a gente começou a seguir, né? Atendi aqui, ó, Tiago Nigro, Joel J, né? A gente fazendo aqui, a gente fez a plataforma do stage deles, Gilberto Silva da Seleção Brasileira, Roberto Chiniachique, eu estou aqui, ó. Isso aqui é Ricardo Marque da Globo, um contrato que a gente fez em 2018 para a gente montar um negócio que a gente queria aqui de atores em Recife, né? Então a gente passou aí o ano de 2018, o ano de 2019 e o ano de 2020 estruturando a Engenho Digital, que era uma eu presa, era eu sozinha, depois eu cheguei a ter 14 funcionários trabalhando para a gente, fazendo várias e múltiplas coisas. Começando do absoluto zero, sem conhecer nada deste segmento, apenas estudando e colocando em prática. Então, tudo que você quiser é possível. Aí chega o quê? 2020, que eu digo, agora eu vou decolar, vou palestrar no país inteiro, chega a pandemia. Para Engenho foi muito bom, porque a gente começou a ter mais clientes ainda. Porém, a minha pequena família, que era a minha avó, meus dois irmãos e a minha mãe, começou a ir embora, porque em dezembro de 2021 morreu a minha avó de pandemia da Covid. Em fevereiro, minha tia. Em março, minha outra tia. Em abril, Aninha, minha prima, 2 anos mais velha, e minha outra tia. Em maio, minha outra tia. Meu irmão mais velho também quase morreu. Tem sequelas até hoje, inclusive, teve um câncer agora gigantesco. A gente sabe que é sequela, inclusive, da vacina e da Covid, e ninguém sabe dizer por quê, mas tem certeza que é isso. E aí, em 2021, em junho, morreu a minha mãe. Quando eu vi, em 6 meses, eu fiquei absolutamente órfã. E eu estava escalando o meu negócio e a minha empresa. Perdi de novo absolutamente tudo. Mas eu resolvi que, se eu comecei lá atrás grávida, se eu comecei lá atrás com a K Consultoria, se eu comecei lá atrás a ter uma ideia e atender várias pessoas ajudando a se encontrarem, eu podia fazer isso por mim também. Foi quando, em 2023, entrou a OpenAI no Brasil, trazendo o ChatGPT. E aí mudou meu jogo para muito melhor. Porque o que eu reclamava de que eu era sozinha, ou de que eu tinha funcionários que me davam muito retrabalho, ou que eu contratava empresas para fazer serviços para mim e que só faziam porcaria e merda, eu comecei a entender que eu poderia ter funcionários robôs fazendo tráfego, arte, landing page, copy, tudo o que eu precisava. E ali eu montei tudo de um jeito tão perfeito que os meus próprios clientes, que eu montava algumas soluções e entregava alguns robôs para eles fazerem suas postagens, fazer ali a leitura do seu relatório, montar um relatório, começaram a me indicar outros clientes. E quando eu vi em 2023 e 2024, eu rodei o Brasil inteiro com a minha palestra, lucrando com o Chat GPT, que hoje é a palestra do IA Business, que também é a nossa mentoria. Mas tudo que dá bom pode melhorar, né? Mas a vida também pode te testar. E aí, em 2025, 24 de janeiro de 2025, o meu único irmão que sobreviveu, tá aqui, ó, um tumor de 3,5 kg. Então, o meu ano 2025, que mais uma vez eu ia decolar, que estava com a agenda completa. Não vou poder palestrar, não vou poder fechar esse contrato, posso devolver o teu dinheiro, eu vou passar 6 meses acompanhando o meu irmão, porque nesse momento ele queria cometer o suicídio. Eu sou da área de saúde, eu não vou passar por isso, todos os médicos disseram que não iam me abrir, eu estou renegado, né? O nome do meu irmão é Iranito Farias Cunha Júnior, do meu pai é Iranito Farias Cunha, então tá aí. E aí eu disse, qual é a sua religião mesmo? Ele sou espírita. Eu digo, e cadê as cirurgias espirituais? Ele fez 4 cirurgias espirituais, eram para ser 10 horas de cirurgia. Se tiver médico aqui vendo isso aqui, vai entender o que eu estou dizendo. Ó. Todos os órgãos deles vieram para cá, eles foram empurrados. Estava quase colapsando aqui com o coração. Milímetros, quando abriu, assim, disse, mais 3 dias ele teria morrido com alguma coisa estourada aqui dentro. E aí seriam 10 horas de cirurgia. Ele ia perder um pedaço do intestino, 30% do intestino, ia perder o baço, ia perder um pedaço do fígado e um rim. 10 horas de cirurgia com 70% de probabilidade de morte, segundo todos os médicos que ele procurou. Aí eu gostei de um, né? E esse médico ele disse assim: olha, eu sou muito bom no que eu faço, eu não vou dar diagnóstico nenhum, até inclusive abrir esse tumor e dizer se ele é maligno ou benigno com a biópsia. Porque eu estou vendo aqui, sim, parece ser isso, mas muitas vezes engana. E eu não vou ser esse médico leviano. Então, o doutor Ribas, não esqueci o nome dele agora, nossa. É,
enfim, muito novo, 1,40 m, 40 e poucos anos. Ele disse assim: tem 5% de chance. Eu disse: 5% com chance, com Deus, é tudo que a gente precisa. Resumindo, foram 5 horas de cirurgia. Ele não perdeu o baço, nem o intestino, nem o fígado, ele perdeu só um rim. E na hora que ele faturou esse tumor em quatro, para mandar para São Paulo e mais três outros para fazer a biópsia, ele fez: nossa. Tenho 99% de chance, certeza de que isso aqui é um tumor de baixa densidade. Sabe o que é que isso significa? Só a cirurgia resolveu. Nem químio, nem radioterapia resolvia. E isso, para mim, foi uma mudança de chave maior ainda. Porque eu parei 6 meses da minha vida, perdi um ano de crescer, literalmente faturar alguns milhões. Mas eu me reconectei com a família da ancestralidade, porque eu fiz isso muito mais por minha mãe, com a minha feminilidade, com a minha fé e ver que quando a gente realmente acredita que a gente pode ter uma cura, a gente tem, que a gente pode fazer diferença no mundo, a gente faz, que a gente consegue fazer o que é impossível. Eu odeio aluno mimizento. Cara, se eu estou dando um negócio, eu dou um passo a passo, segue. Não está conseguindo de primeira. Ontem na aula do Vini eu não consegui, eu fiz 10 vezes e consegui. É a persistência, o jogo é da persistência. E aí, em 2025, eu saí com uma promessa, né? Eu consegui, salvei a vida do meu irmão. Eu fui a única que fiquei com ele no hospital, na casa dele. Quando ele chegou, a mulher entregou ele, saiu, sumiu. Ele abriu a barriga de cima para baixo. Eu chorava 24 horas. Foram os piores 6 meses da minha vida. Eu não dormia, eu não conseguia tirar isso da cabeça. Eu estava dormindo, eu acordava assustada. Mas no final, Deus fez a parte dele. E aí eu consegui, né, recuperar todo o meu branding, digamos assim, os meus contatos, os meus relacionamentos para esse 2026 que já começou e que vai ser uma nova história para mim e que se você quiser participar dela, para você também. Palestrei com os melhores, mas tudo isso que eu te contei foi para você entender que eu tenho todas essas formações técnicas, que eu já trabalhei na New Danas Corporation, no laboratório Roche, que eu já trabalhei na Provider, que é uma multinacional, na Global Web, a gente vendia IBM, Microsoft, TOTUS, múltiplas soluções de tecnologia para as maiores empresas do Brasil, para TAM, para Claro, para TIM, para Marisa, para Riachuelo. Então, assim, para pequenas, médias e grandes empresas, a gente mapeava fluxos e processos, via o que a gente precisava mudar para ter mais produtividade, trazia tecnologia e montava ali os dois. Tudo isso é para você ter a certeza de que quem é Karina na fila do pão? Ninguém diferente de você. Karina na fila do pão é apenas a mesma pessoa que está aí me assistindo, que tem dores emocionais, que tem traumas, que tem muitas debilidades, mas que não para nunca até conseguir o que quer. Então, nunca foi a fama, nunca foi o dinheiro, nunca foi a influência, sempre foi o meu propósito. Ajudar as pessoas a ter uma transformação mais rápida, com menos dor do que a que eu tive. E essa sou eu, espero poder te ajudar. Vamos aqui. 4, 3, 2, 1. E hoje, Karina, tudo bem, eu estou aqui na mentoria, mas e se eu quiser te contratar? Você falou a tua trajetória, mas e as suas empresas? Bom, eu amo cada uma delas porque elas refletem um pouquinho de tudo isso que eu passei, né? Então, você tem aqui, por exemplo, as minhas principais marcas, né? Quando eu iniciei lá atrás, que eu falei para vocês, bom, eu já falei, né, que eu tenho mais de 25 anos de experiência aí no mercado de tecnologia, né? Já falei para vocês também que, fechar um pouquinho aqui o quadro, que eu tenho experiência, né, como diretora comercial e de marketing e vendas com foco em projetos, né, vendendo múltiplas soluções de tecnologia para empresas de pequeno, médio e grande porte, com essa técnica de BPM, né, que é o Business Process Management. É um mapeamento de todo o processo de negócio. Entra no financeiro, a gente mapeia tudo, jurídico, tudo. No final, a gente dá um diagnóstico situacional de como essa empresa está, quais são os riscos que ela corre, né, na administração, na contabilidade e no direito, por isso que eu também fui estudar as três, e ali a gente mostra o que ela precisa se reestruturar, e aí a gente traz aqui, ó, com múltiplas tecnologias para ajudar a fazer com que essa empresa, a gente implemente ali a tecnologia e ela tenha mais produtividade. Hoje,
Eu fui uma das pioneiras na implementação de IA em pequenas e médias empresas. Com toda essa trajetória, eu abri aí, sou hoje CEO da Engenho Digital, da AK Consultoria e da IA Business. E eu vou guiar vocês aí por essa trajetória e essa nova jornada com vocês. Essas são as minhas marcas. Aqui embaixo eu vou deixar o link de cada uma dessas empresas. Na AK Consultoria, a gente cria a cultura organizacional para vocês. Missão, visão, valores, objetivo, organograma, fluxograma, todo o checklist das atividades diárias, o script job daquele cargo, o checklist da atividade diária, baseado ali na lei, né, na CLT, no que ele precisa fazer, no seu nicho de mercado também, e a gente monta o manual de procedimentos da sua empresa. Inclusive com vídeos gravados por IA ou com alguém da empresa para a gente colocar ali. Aí a pessoa, em vez do RH perder aquele tempo gigantesco de contratar o funcionário, tem que fazer um onboard, tem que fazer o treinamento, tem que explicar tudo. Ele senta a pessoa numa cadeira, dá um manual, pode ser online, interativo, ou dá ele para a pessoa ler e tira as dúvidas. É muito mais fácil. Depois da AK Consultoria, veio primeiro a Engenho Digital, que é a nossa agência de marketing e publicidade digital, onde a gente faz ali linha editorial, sites, landing pages, a gente faz o planejamento estratégico de marketing da empresa, se for institucional, lançamentos de infoproduto, processo de ponta a ponta, de dar nome, de criar marca, de criar landing page, de gravar até subir para a plataforma, de fazer o tráfego, que ela surgiu em 2018, mas em 2023 veio a OpenAI, a gente abriu lucrando com o ChatGPT, que era apenas uma palestra, e que dessa palestra virou um novo negócio, que é a IA Business, onde a gente atende as empresas fazendo implementação de IA, né, em qualquer nicho, levando aí os nossos funcionários robôs feitos por personalizados para eles, né, de forma personalizada, criando também, a gente cria sistemas em saques do zero para aquela necessidade específica, ou levando algumas das multimarcas que a gente tem parceria, como a Microsoft, a TOTUS, né, que a gente tem ali, a gente pode levar para trazer também essa melhor estrutura, se a empresa assim precisar. Então, aí foi onde tudo começou, né? Foi nessa trajetória que eu expliquei para vocês da minha transição de carreira, saí do CLT pela dor do que me aconteceu, em 2018 e agora a gente já tem aqui em 2026 alguns anos de estrada com essas múltiplas marcas para atender vocês. Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho da minha história e da minha empresa. E agora vamos construir a sua empresa, porque agora a aula, legitimamente, ela vai começar.